Mas lá, meninos e meninas, a gente vai falar um pouquinho sobre o dimensionamento dos condutores, ou seja, a gente vai definir qual que é a bitola do condutor, né? Qual que é a seção desse condutor, né? Do nosso fio, do cabo, que vai alimentar os circuitos. Então, a gente tem três critérios que a gente vai estudar, que é a seção mínima, a capacidade de condução de corrente e a queda de tensão, tá? Então, vamos ver primeiro a seção mínima. A seção mínima é o que a norma estabelece como o mínimo que a gente pode utilizar para atender a instalação. Então, de acordo com a tabela, a gente tem o seguinte: para circuitos de iluminação, utilizando condutor de cobre, o mínimo que a gente pode ter é de 1,5 milímetros quadrados. Então, a NBR estabelece que, para iluminação, o mínimo que eu posso ter é 1,5 milímetros quadrados. Já para o circuito de força, ou seja, o circuito de tomadas, eu posso ter no mínimo 2,5 milímetros quadrados para os nossos condutores de cobre, tá? Então, isso é fato. No mínimo, 1,5 para iluminação, 2,5 para tomada, tá? A gente não pode esquecer desse detalhe. Com relação ao condutor neutro, não pode ser comum a mais de um circuito. Então, se a gente lembrar daquela figura que a gente viu na aula passada, a gente tem aqui, ó, saindo com a distribuição, 4 circuitos. Para cada um desses circuitos, já que é tudo 127 volts, eu tenho que levar um condutor de neutro, tá? Então, o condutor de neutro vai sair do quadro de distribuição, que vai estar lá no barramento de neutro, né? Vai sair do barramento e vai vir e alimentar o circuito de iluminação. Vai sair um neutro do barramento de neutro e alimentar o circuito de tomadas. Um neutro e alimentar o circuito de chuveiro. Vai sair um neutro e alimentar o circuito da lavanderia. Ok? Então, tem que ficar atento com relação a isso. Eu não posso usar um neutro só e sair distribuindo para todo mundo. É um neutro para cada circuito. Assim, também é uma proteção para cada um dos circuitos, ok? A gente tem a tabela 49, que é da NBR 5410, que ela estabelece o seguinte, que até a seção de 25 milímetros quadrados, eu vou ter o condutor de neutro da mesma bitola, tá? Então, calculou lá, a seção do condutor é de 10 milímetros quadrados. O neutro, tá? No caso, o condutor de fase, né? O neutro vai ser também de 10 milímetros quadrados. Agora, a gente calculou o condutor fase. Deu 70 milímetros quadrados. Aí, de acordo com a tabela, a gente pode usar de 35 milímetros quadrados. Flávia, eu posso usar de 70? Pode. Flávia, eu posso usar de 25? Não. Por quê? Porque se a fase é 70, o neutro, 35. É o mínimo. Então, eu não posso usar menor. Eu posso usar maior, mas não posso usar menor. Ok? Tá aí tudo bem? Tá? Então, ó, normalmente a gente calcula para os nossos projetos, vai dar aqui abaixo de 25, né? Então, a gente vai ter o neutro da mesma bitola da fase. Condutor de proteção, a gente tem a tabela 58, está lá na página 150, e lá traz o seguinte, que a seção que a gente calcula para a fase, se for menor ou igual a 16 milímetros quadrados, o condutor de proteção vai ser da mesma bitola. Agora, se for acima de 16 e até 35 milímetros quadrados, quando a gente calcular a fase, a gente pode utilizar o condutor de proteção de 16 milímetros quadrados. Se a seção do condutor de fase for maior que 35 milímetros quadrados, a gente vai ter a seção do condutor de proteção, o valor da seção que a gente calculou dividido por 2. Então, se eu achar lá 70 milímetros quadrados, então, se eu pegar 70 e dividir por 2, vai dar 35. Beleza? Então, com relação à seção mínima, é mais ou menos isso mesmo, tá? Lembrando que normalmente a gente não vai achar um valor superior a isso nas residências. Então, a gente vai ter ali seção da fase, de neutro, da proteção, sempre o mesmo valor. Dificilmente a gente vai ter valores diferentes, tá? Mas a gente tem que conhecer as tabelas.
Só um detalhe, que de vez em quando alguém me pergunta assim, Flávia, mas por que o fio lá do lustre, dos eletrodomésticos, ele é de uma bitola mais fina? Porque a norma permite. Porque você está utilizando só aquele aparelho. Então, aquele aparelho tem uma potência baixa. Então, automaticamente, uma corrente baixa. Se a corrente é baixa, eu posso ter ali uma bitola menor. Mas, quando eu estou fazendo um circuito de tomadas, eu tenho que considerar que eu tenho uma carga instalada. Então, não pode ser menor que 2,5, ok? A NBR 5410, ela determina que os condutores isolados devem ser identificados pela cor, tá? Da isolação. Aí é só para lembrar mesmo que o neutro tem que ser azul claro, a proteção verde e amarela, ou então verde, e o condutor de fase as demais cores, tá? E não devemos, em hipótese alguma, trocar essas cores, ok? Isso é o que a norma estabelece para nós. Então, a gente já viu a seção mínima, agora vamos entender o que é a capacidade de condução de corrente ou limite de condução de corrente. Tá? Então, a gente precisa o quê? Calcular qual que é a corrente que vai passar naquele determinado circuito e, baseado nessa corrente do circuito, a gente determina qual que é a bitola do condutor. Resumidamente é isso. Mas tem alguns detalhes que a gente vai ver aqui, tá? Para isso, a gente olha uma tabela, que é a tabela 36 da NBR 5410, que é a tabela de limite de condução de corrente, tá? De condutores. A gente precisa analisar 4 fatores para poder achar qual que é a bitola nessa tabela. A maneira de instalar, o tipo de isolação dos condutores, o número de condutores carregados que vai ter no circuito e a corrente nominal ou a corrente de projeto corrigida, tá? Então, vamos ver em cada um deles. Essa aqui é a tabela 36, que fala sobre capacidade de condução de corrente em amperes para o método de referência. Aí, a gente vai entender qual que é esse método de referência, porque a gente vai olhar aqui, ó, se é A1, A2, B1, B2, C ou D. A gente vai ver o tipo de isolação, se é PVC, se é XLPE, se é EPR, qual que é a temperatura do condutor, tá? Qual que é a temperatura ambiente média do local onde você está fazendo a instalação. Quantos condutores carregar, se são 2, se são 3. E qual que é aqui, ó, a corrente do circuito e vai verificar, baseado nisso tudo, qual que é a seção do condutor. Então, vamos entender cada uma dessas coisas, tá? Primeiro, vamos entender o método de referência. Para isso, a gente tem a tabela 33 da NBR 5410, que ela fala sobre as maneiras de instalar, que aí traz os tipos de linha. Por exemplo, aqui, ó, o método 1. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. Então, a parede é termicamente isolante. Então, a gente tem, para isso, o método de referência é A1. Se por um acaso é sobreposto, então a gente tem lá condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçado desta menos de 0,3 vezes o diâmetro do eletroduto. Então, aqui está grudadinho na parede, aqui está espaçado menos de 0,3 vezes o diâmetro do eletroduto. Aí, o método de referência é B1. Aqui são cabos isolados. Se for cabos multipolares, aí é tipo B2. Agora, vamos pegar aqui o 7. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria, que é o que a gente tem nas nossas paredes. Então, é B1, tá? Então, B1. Aí a gente tem outras formas de métodos de instalação, tá? Aí é só olhar na tabela 33 lá. Aí a gente tem para condutores de cobre e alumínio e isolação de PVC. Aí, como que a gente olha isso, tá? E tem a temperatura do condutor 70 graus Celsius. Então, a NBR, ela traz uma tabelinha, uma tabelinha que fala que se o tipo de isolação é PVC, que é aquela capa colorida, né? A temperatura em bom funcionamento, ou seja, funcionamento normal, os condutores suportam até 70 graus Celsius.
Se é de EPR ou de XLPE, os condutores suportam até 90 graus Celsius. Então, é isso que a gente olha lá na tabela. Lembra aqui, ó, que tinha aqui, ó, PVC 70 graus Celsius. Agora, a gente tem que olhar também a temperatura ambiente do local. Então, se a gente pegar Ituiutaba, qual seria mais ou menos a temperatura ambiente? 30? 35? Se for 35, a gente teria que usar um fator aqui para corrigir. Mas vamos considerar que é 30. Ah, mas não tem 30 aqui na tabela, Flávio, porque a tabela é feita para valores diferentes de 30 graus Celsius. Ok? Depois a gente vai usar essa tabelinha. Número de condutores carregados. Número de condutores carregados é baseado em quê? Se é neutro ou fase. Só é condutor carregado se é neutro ou se é fase. Então, se eu tenho o sistema 127 volts, seja ele de tomada com terra ou só iluminação, eu vou ter um neutro, uma fase, 2 condutores carregados. Um neutro, uma fase, 2 condutores carregados. É isso que a gente tem que lembrar, beleza? Então, condutores carregados, a gente olha isso. Neutro e fase ou fase e fase, tá? Então, a gente vai ter sempre 2 condutores carregados nesse sisteminha. Agora, a gente tem correção de temperatura, que eu já falei, né? No caso do ambiente, também tipo de isolação, a gente já viu. Estou voltando para trás, gente, desculpa. Tá? Aí, o número de condutores carregados, e a gente vai o quê? Calcular qual que é a corrente. Como que eu calculo a corrente? Corrente é a potência dividida pela tensão. Calculamos a corrente, aí a gente vai achar a bitola do condutor. Aí a gente vai lá na tabela, tá? Que é essa aqui. Então, vamos supor que a gente tem lá, embutido em alvenaria, né? Então, maneira de instalar o método de referência B1. Iluminação, 127 volts, 2 condutores carregados. E a gente achou que a corrente é de 10 amperes, tá? Do circuito. Eu não tenho 10 aqui, mas eu tenho 11. Então, a seção do condutor seria de 0,75. Isso é pela seção. Flávia, mas você disse que o mínimo é 1,5? Tá, o mínimo é 1,5. E por esse método a gente achou que é 0,75. Agora, vamos supor que a gente pega das tomadas. Também embutido em alvenaria. Aí já é fase, 2 condutores carregados. Calculamos ali o valor dessa corrente. Essa corrente deu 21. 21, a gente vem, 17,5. Então a gente vai ter que usar 24. 2,5 milímetros quadrados. Ok? Flávio, chuveiro. Chuveiro, achamos ali, a corrente deu 30 amperes. 30 amperes, a gente vai pegar aqui, ó. 32. 32 vem aqui, 4 milímetros quadrados. É o mínimo que a gente pode usar, tá? Então, é assim que a gente calcula, no caso, pela capacidade de condução de corrente, tá? Ok? Então, vamos supor, a gente achou ali, né? 2 condutores carregados, 24, 2,5. Aquele exercício que a gente fez. Então, ó, frisando aqui, caso tenha apenas um circuito passando pelo eletroduto, a temperatura ambiente seja 30 graus Celsius e apenas um eletroduto interligando os pontos de iluminação com as caixas de passagem, né, por exemplo, basta calcular a corrente de projeto e observar a tabela 36. Agora, se o número de circuitos ou a temperatura ambiente for acima ou abaixo de 30 graus Celsius, e se a gente tiver mais de um eletroduto ligando, por exemplo, esse ponto aqui, ó, de iluminação até aqui, então se a gente tivesse 2 eletrodutos passando aqui, a gente teria que fazer uma coisa chamada correção da corrente projeto, tá? Aí essa correção a gente vai ver na próxima aula, ok? Dúvidas? Só me perguntar, beleza?